Antes de mais gostava de agradecer o convite à FENPROF, dizer que é com muito gosto que estamos aqui, mas fundamentalmente também de dizer que vemos este debate com particular interesse, até porque nós sabemos que tem havido grande discussão sobre as matérias educativas e de facto parece que é uma boa altura também para colocarmos em contraponto algumas das visões que têm sido apresentadas. Não gostava também de começar este debate sem cumprimentar, neste caso, os meus colegas, com que aliás trabalhámos durante esta legislatura. De facto é um gosto termos de debater e mais uma vez estarmos aqui à volta deste tema que nos tem unido. Porque de facto nós estamos a fazer aqui um debate sobre educação, mas na realidade aquilo que se coloca em contraponto em primeira instância quando abordamos estas eleições é um debate sobre uma visão para o país que confronta duas grandes perspectivas sobre o serviço público e, neste caso, também sobre o papel que o Estado ou que o privado tem nesta mesma organização que temos em sociedade. E, por isso, não fazendo sequer uma leitura ou considerações sobre soluções de governabilidade, não me parece que seja esse o objetivo, nem sequer o alcance deste debate, eu diria que a grande questão e a primeira grande decisão que os portugueses têm que tomar no dia 30 é mesmo esta, é que grande perspectiva de fundo é que têm sobre os serviços públicos e, neste caso, sobre o papel do Estado na educação, na saúde, na segurança social, entre tantas outras. E por isso é mesmo muito importante que nós, neste debate, não permitamos que existam equívocos, embora nós saibamos que tem havido uma tentativa bastante significativa de tentar suavizar propostas que têm surgido, nomeadamente à direita, e que no caso da educação têm uma agenda muito clara. Em primeiro lugar, tem havido uma agenda muito evidente de colocar a escola no centro de uma guerra de costumes, no nosso entendimento, artificial, e em segundo lugar, uma perspectiva de desacreditar a escola pública com o intuito de abrir a porta aos privados. E, de facto, estes dois eixos são dois eixos que nós naturalmente rejeitamos e que, consultando o nosso programa eleitoral, fica bastante patente, como se não estivesse, aliás, já materializado naquela que tem vindo a ser a nossa ação durante os últimos 6 anos. E por isso, de facto, a proposta que nós apresentamos a estas eleições é uma proposta que é bastante clara, é uma proposta que tem um princípio fundamental, e esse princípio fundamental é mesmo na sua essência, e não apenas para as matérias educativas, completamente oposto a estas perspectivas. Na educação, obviamente que isto se materializa numa perspectiva da escola como espaço de inclusão, a escola como espaço de melhoria da qualidade da democracia, como instrumento central de combate às desigualdades, mas também numa segunda perspectiva, que é precisamente esta perspectiva de reforço do serviço público e reforço da escola pública. E é precisamente este aprofundamento do caminho que temos vindo a desenvolver que nós propomos, e é também, aproveitando, aliás, um momento, este aprofundamento que aliás, acabamos por materializar nas nossas diferentes propostas e que eu aqui também me proponho a apresentar de uma forma um pouco mais exaustiva nesta primeira intervenção. A verdade é que, no nosso entendimento, o país precisa de uma dinâmica de continuidade e estabilidade nas políticas de educação. Quer isto dizer que não há uma perspectiva reformista? Não. Quer apenas dizer que há um caminho e há uma visão de fundo que se materializa nesta perspectiva, mas também no facto de que a intervenção e o combate às desigualdades através da escola, da educação, não se faz apenas através dos apoios sociais, mas também de uma política educativa consistente. É esta a nossa perspectiva que deve ter esta mesma estabilidade. Nós se virmos, e é precisamente resultado destas perspectivas integradas, e eu não direi aqui que isto é uma vitória meramente exclusiva do Partido Socialista, nós vemos estas questões como questões coletivas, onde obviamente nós reclamamos responsabilidade e que materializam também algum do nosso trabalho, mas fundamentalmente é um trabalho coletivo que tem vindo a ser desenvolvido na nossa sociedade, e nós vemos que os últimos anos, olhando para os resultados que têm sido apresentados, está largamente distante de uma perspectiva que tem vindo a ser apresentada de que a escola pública regrediu. Nós rejeitamos esta perspectiva. Há indicadores que são muito evidentes, e há 4 indicadores que nós temos realçado. A redução muito significativa da taxa de abandono escolar precoce, em que tínhamos 13,7 em 2015 e agora temos 8,9 em 2020. A redução de mais de 70% nas taxas de retenção e desistência no ensino básico. O aumento de 14% das conclusões do ensino secundário em 3 anos
e, fundamentalmente, e aspecto muito importante, um maior aumento, o maior número de alunos a frequentar o ensino superior da nossa história. E por isso o nosso entendimento é que este aprofundamento que propomos é não só viável como desejável. E é por isso que nós, neste programa, propomos um pacto social para a educação. E este pacto social para a educação coloca-se porquê? Coloca-se em primeira instância porque partimos de uma perspectiva de universalidade, e por isso esta perspectiva de universalidade, uma escola para todos, tem naturalmente que assentar no diálogo, no envolvimento dos diferentes intervenientes, sejam os alunos, os pais, os sindicatos, as diferentes estruturas representativas, mas também uma perspectiva de uma consistência naquela que é a propositura, que assente num conjunto de eixos que nós definimos e que, aliás, estão bastante bem balizados no programa. Foram identificadas 3 grandes questões no nosso programa. Obviamente que têm âmbitos muito diferentes, umas que são mais de caráter estrutural, outras que são respostas a situações de maior urgência, como é a questão da garantia à escola pública dos professores necessários à sua missão, é um dos eixos que nós temos, mas há também outras perspectivas de fundo. Há uma perspectiva sobre a autonomia das escolas, há uma perspectiva sobre a descentralização, uma perspectiva sobre a desburocratização, ou seja, são 3 vertentes que, embora se toquem, são naturalmente distintas depois na sua área de intervenção, e há uma terceira questão que tem que ver também com o reforço da participação dos alunos. Estas perspectivas do Pacto Social para a Educação, se consultado no nosso programa, percebe-se que está dissociado, embora obviamente sejam propostas complementares, mas é apenas uma questão de organização, da questão do combate às desigualdades. Quer isto dizer o quê? Que quando consultamos o programa do Partido Socialista, para procurarmos a resposta às questões de educação, há estes 2 grandes eixos, a que naturalmente depois se soma também a questão referente à administração pública, e por isso não existe um pacote onde se encontra tudo de forma consolidada, mas sim nas diferentes perspectivas integradas em que a educação tem a sua presença, mas que também materializa uma perspectiva do Partido Socialista. Isto para nós é muito importante porque, de facto, nós vemos que, e considerando neste caso a questão da autonomia, da descentralização e da desburocratização, nós consideramos que, de facto, o caminho feito nos últimos anos de alargamento de espaço de decisão das lideranças escolares e dos professores tem vindo a dar frutos, mas nós sabemos também que vamos ter grandes exigências na próxima legislatura. E é por isso que nós nos propomos, obviamente à cabeça, a acompanhar o processo de descentralização de competências para os municípios. Sabemos que tem sido objeto de grande discussão e é natural que esta discussão existe e é fundamental que possamos acompanhar este processo com rigor e com todo o cuidado necessário. É uma grande transformação. Temos, obviamente, uma perspectiva sobre a manutenção deste aprofundamento do reforço da autonomia curricular e organizativa das escolas, neste caso também aprofundando e generalizando medidas previstas já no plano de recuperação para as aprendizagens. Temos uma perspectiva muito clara sobre o desenvolvimento de experiências de autonomia administrativa e financeira nas escolas, e por isso estas experiências, obviamente, que podem dar-nos aqui pistas muito importantes sobre caminhos a seguir, mas que nós entendemos que devem ser dados primeiro por estes passos de forma através de experiências piloto. Há uma perspectiva sobre o reforço do modelo de autonomia, administração e gestão das escolas. Há uma perspectiva que nós adotamos de valorização das lideranças intermédias, de reforço e inserção da escola na comunidade. E há, obviamente, também questões que têm que ver com a simplificação administrativa, que depois tem um impacto também no dia-a-dia nas escolas. Nós costumamos simplificar estas matérias à luz do simplex, podemos fazê-lo, mas fundamentalmente aquilo que procuramos é reduzir as tarefas burocráticas que constrangem muitas vezes a atividade educativa dos docentes, mas também criar condições dentro da própria arquitetura e organização que temos hoje no sistema educativo, de forma a também conseguirmos reduzir algumas questões que por vezes são excessivamente burocráticas. Se nós virmos dentro deste pacto a questão referente a esta resposta mais urgente que falamos, que parte também deste diagnóstico das necessidades dos docentes a curto e médio prazo, que fizemos há 5 e 10 anos, e que aliás estava em curso para esta legislatura, nós vemos que este pacote, obviamente que exige celeridade, mas tem que exigir propostas que sejam integradas. Nós aqui temos uma propositura bastante diferente daquela que nos é apresentada, nomeadamente por outros partidos,
porque nós entendemos que estas respostas têm de ter um nível de integração diferente e, fundamentalmente, não podem esgotar-se apenas numa proposta simplista, da qual, aliás, nós sabemos que o fruto que daí resultará será certamente limitado. E é por isso que nós nos propomos, aqui não é propriamente uma novidade deste programa, alterar o regime de recrutamento. Há aqui uma perspectiva que temos sobre esta matéria muito clara, aliás, desde antes das eleições de 2019, em que já tínhamos pedido este estudo, e agora que se materializa também com uma necessidade acrescida. Há uma perspectiva sobre a necessidade de reforço da estabilidade no acesso à carreira. Obviamente que isto tem impacto para os projetos pedagógicos, mas necessariamente também para a atratividade que entendemos ser necessário consolidar para os docentes que entram na carreira, os docentes que estão a entrar na carreira docente, criar condições para que, quando isso se justifique, haja uma redução da mobilidade entre escolas, a perspectiva de uma vinculação direta em quadro de agrupamento ou quadro de escola, uma reorganização dos QZP em que seja possível trabalhar para a redução das respectivas áreas geográficas, a perspectiva de um contrato-programa com instituições de ensino superior para desenvolvimento de um modelo de formação de professores. Eu aqui assinalo que esta proposta é significativamente diferente da proposta, por exemplo, pelo PSD, e aliás era importante densificar e questionar sobre as diferenças entre a proposta que o PSD apresenta e esta proposta. E também... 2 minutos de tolerância. Já estou nos 10 minutos? Sim. Tem então, mais um minutinho para terminar. Muito bem, então acaba esta perspectiva do Pacto Social e depois numa próxima intervenção poderei aprofundar as questões de combate às desigualdades. E de facto, para além destas medidas e tentando simplificar e acelerar o passo, um programa de atração de titulares com habilitação profissional para a docência e também a criação de incentivos à carreira docente e ao desenvolvimento de funções docentes em áreas do país onde a oferta é mais escassa. Estas duas questões são questões absolutamente centrais, a que nós acrescemos esta questão do reforço da participação dos alunos, que aliás entronca nesta perspectiva sobre podermos questionar o modelo de gestão das escolas e de reforçar a sua inserção na sociedade, e que passa precisamente também sobre este último ponto, onde aliás eu já prometi que serei menos exaustivo, que é precisamente rever o modelo de participação dos alunos nos órgãos de gestão das escolas e também o reforço da participação dos alunos e dos seus representantes. Para terminar nesta primeira intervenção, este pacto social, obviamente que não perde de vista o objetivo de fundo, e aliás é precisamente este objetivo de fundo que justifica esta perspectiva de pacto social para a educação que nós propomos. E é precisamente esta perspectiva que, aliás, nos parece que tem sido capaz de dar respostas. Obviamente que todos nós desejamos melhorias e nós estamos, obviamente, preparados para essas melhorias e para questionarmos também aquilo que tem vindo a ser a nossa ação, mas que nos parece ser uma visão diametralmente oposta àquela que nos é proposta à direita e que nós teremos todo o gosto de abordar durante este debate. Obrigado e peço desculpa por me ter alongado.